Agora são 6h12 e o nosso assunto afeta muita gente aqui em Alagoas. Estou falando de água e esgoto, tratamento de água, oferta de água para a população e também saneamento básico. A Justiça determinou que a empresa Águas do Sertão e a ASAL divulguem os mapas das redes de água e esgoto e também os dados de desempenho do serviço em Alagoas. Vamos entender melhor essa notícia ao vivo com o repórter Alan Garcia, que fala da decisão da Justiça. Quem fez esse pedido? Quem fez a provocação à Justiça, Alan Garcia? E agora com a decisão, o que muda na prática? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você que está aqui com a gente também, mais uma vez. Olha, foi a Defensoria Pública do Estado de Alagoas que pediu para que a Justiça entrasse nesse caso, porque precisa mais transparência no que está sendo feito ou no que não está sendo feito, que é mais por essa linha que a Defensoria Pública vai mostrando essa questão. E também para entender se o desempenho do que está sendo oferecido realmente está dentro do que é esperado e vai ser cobrado daqui a alguns anos, porque existem metas a serem cumpridas. A gente está aqui com o coordenador do Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública, o defensor Otoniel Pinheiro Neto, que vai trazer todos esses detalhes para a gente. Doutor Otoniel, primeiro, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Falei aqui um pouquinho do que vocês estão vendo com os próprios olhos. Falta de transparência, necessidade de cumprir metas. O que está acontecendo aqui em Alagoas? Mais uma vez, boa noite. Olha, acho que a gente teve uma falha, com a nossa transmissão, que é pela internet, às vezes pode acontecer. E o defensor Otoniel vai explicar ao Alan Garcia por que fez esse pedido à Justiça, para que a ASAL e também a empresa Águas do Sertão, que hoje administra a distribuição, a oferta de água em cerca de 40 cidades aqui do interior, expliquem melhor esses dados, tragam transparência. O que a Defensoria do Estado pediu foi a quebra do sigilo da fiscalização do trabalho dessa concessionária que é a Águas do Sertão. Então, daqui a pouco, o próprio defensor vai voltar ao vivo com a Alan Garcia para falar por que fez esse pedido e agora qual é o prazo para que tanto a ASAL, que deve fazer a fiscalização, quanto a Águas do Sertão, que faz o trabalho em cerca de 40 cidades do interior, coloquem isso explicitamente para o povo saber quantos por cento da população de cada município está tendo acesso a esgotamento sanitário, a oferta de água, a regularidade dessa oferta. Deixa eu ver se o Alan Garcia já está pronto. Você me ouve, Alan? Escuto sim, Beatriz. Coisas de internet. Nossa internet caiu, estamos de volta porque o assunto é importante e vamos sim tratar dele aqui. Doutor Otoniel, vamos lá então. O que acontece aqui em Alagoas, o que a Defensoria Pública de Alagoas detectou? Boa noite aos telespectadores da TV Pajuçara. Pois então, a Defensoria Pública, após análises minuciosas e tentativas de resoluções administrativas, resolveu ingressar com ações civis públicas contra as 3 concessionárias de saneamento básico do estado de Alagoas e agora que saiu essa liminar também da Águas do Sertão, as 3 liminares já saíram, decisões judiciais, e que num primeiro momento exige-se a divulgação dos mapas de esgotamento sanitário das concessionárias. O que é esse mapa de esgotamento sanitário e por que ele é importante? Ele é importante porque o usuário só está obrigado a pagar a tarifa de esgoto se o esgotamento sanitário estiver passando na porta do usuário. E não basta simplesmente passar, tem que estar em pleno funcionamento com a coleta regular do esgotamento sanitário. Aí sim gera a obrigação de pagar. Acontece que não existiam mapas de esgotamento sanitário para a população verificar se tem rede de esgotamento sanitário passando na sua rua, na sua porta. Razão pela qual essa falta de transparência, a Defensoria Pública ingressou com as ações civis públicas e nós conseguimos na Justiça essa obrigação, que as concessionárias divulgassem, tanto a BRK como a Verde Ambiental, como a Águas do Sertão, divulgassem os mapas de esgotamento sanitário. Então,
E há outro ponto também, que são os indicadores de desempenho. O que são esses indicadores de desempenho que, inclusive, foram pactuados no contrato de concessão? No caso, a BRK em 2020 e a Águas do Sertão, que a Águas do Sertão é a concessionária que abrange o maior número de municípios, 50 municípios aí, que vai de Piaçabuçu, do Litoral, de Palmeira dos Índios e todo o Sertão. Pactuaram no contrato de concessão 10 indicadores de desempenho. E esses 10 indicadores de desempenho mensuram o desenvolvimento do trabalho que está sendo feito, no que diz respeito ao atendimento do usuário, qualidade da água, o avançar da construção da rede coletora de esgoto, o avançar da construção da rede de distribuição de água. E por que isso é importante para o caro telespectador? Porque em 2020 entrou em vigência o Marco Legal do Saneamento. E esse Marco Legal do Saneamento exige uma meta que até 2033, 99% da população brasileira esteja atendida com a rede de distribuição de água e 90% esteja atendida com a rede coletora de esgoto. Então, nesses contratos de concessão foram pactuados metas anuais a serem atingidas, progressivas até chegar 2033. Então, as concessionárias, elas têm a obrigação de divulgar isso, de informar ao público mediante processo administrativo. Então, quais foram as dificuldades? Primeiro, porque a ASAL, nesses processos administrativos de fiscalização, é o processo restrito, não está acessível ao público, não está acessível aos órgãos fiscalizadores para realmente acompanhar essa fiscalização feita na ASAL, se realmente há o regular prestação dos indicadores de desempenho mediante relatórios anuais. As concessionárias estão obrigadas a apresentar relatórios anuais e mostrar esse desempenho, não só para a ASAL, mas principalmente para a população. Então, não estava sendo divulgado, os processos estão ainda restritos, e por isso que a gente entrou com essa ação, para que se publicize isso aí. E os indicadores de desempenho, onde estão? Né? Quais foram as metas? Isso não está disponível. É por isso que essa liminar contra Águas do Sertão foi no sentido de que apresentasse os relatórios de desempenho de 2022, 2023, 2024 e 2025 para saber se a Águas do Sertão, assim como a BRK e assim como a Verde Ambiental, atingiu ou não a meta. Então, essa meta que está lá pactuada no contrato de concessão, ela tem que ser atingida. Então, a população quer saber, a Defensoria Pública quer saber, e com a divulgação, nós vamos cobrar sim essa fiscalização. Nós vamos cobrar que as metas sejam atingidas, porque nós acreditamos que em todos os reclames da população alagoana em relação à falta de água, em relação à questão do esgotamento sanitário, e toda reclamação, ela pode muito bem ser resolvida se forem cobrados adequadamente cada uma dessas metas de desempenho. Uma pergunta que eu vou fazer ao senhor e compartilho aqui com quem está nos assistindo, doutor Otoniel, que eu acredito que seja a pergunta de muitos alagoanos, já que são empresas, incluindo essa, né, Águas do Sertão, que atinge a maioria dos municípios alagoanos. Se a gente tem uma população, um morador, que recebe essa cobrança, mas ele não tem esse saneamento disponibilizado, essa rede de esgoto, vale, portanto, uma denúncia à Defensoria Pública, para vocês irem lá constatar e cobrar mais uma vez, ou punir, se for o caso. Veja, o ideal é primeiro ir na concessionária, na BRK, na Águas do Sertão ou na Verde Ambiental, realizar esse pedido administrativo. E protocolo, caso, né? É um protocolo. Caso isso não seja resolvido, procure a Defensoria, procure um advogado, caso tenha condições de pagar por um advogado, para que isso seja resolvido, para que essa tarifa de esgotamento sanitário deixe de ser cobrada. Vale dizer, repito, não basta simplesmente estar passando pela rua, porque pode estar entupido, a coleta de esgotamento sanitário não está sendo realizada de forma adequada, e que isso tem que ser feito de forma adequada para que haja a cobrança da tarifa de forma regular. Muito obrigado pelas informações, esclarecimentos importantíssimos. Diante dessa história, Beatriz, que a Justiça, né, acatou, portanto, o pedido da Defensoria Pública e cobrou tudo o que a Defensoria pediu, cobrou a Águas do Sertão, a companhia respondeu aos nossos questionamentos e disse o seguinte, que a Águas do Sertão já disponibiliza o mapa das redes de água e esgoto em um link
O link é da aguasdosertão.com/empresa/água-esgoto e que, conforme determinação judicial, as demais informações, incluindo os indicadores de desempenho da concessionária, serão disponibilizadas dentro do prazo estabelecido pela Justiça. Como é bom a gente cobrar os nossos direitos. Eu volto com você. Obrigada, Alan Garcia. Parabéns ao trabalho da Defensoria Pública e ficamos todos na torcida que daqui a 7 anos, que é o prazo do novo marco de saneamento, o Brasil tenha amplo acesso a esgotamento sanitário, o que hoje não acontece. O que quer o novo marco do saneamento até 2033 é de que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% da população brasileira tenha acesso ao esgotamento sanitário. Para vocês terem uma ideia, hoje, aqui em Alagoas, um dado que eu acessei hoje no site do IBGE, no relatório, aqui no nosso estado, somente 41% dos domicílios têm acesso a esgotamento sanitário, a uma fossa séptica, a uma rede coletora de esgoto, 41%, ou seja, menos da metade das casas alagoanas. Então é um dado alarmante que mostra como existem desafios até lá para universalizar o acesso a um serviço que já deveria estar acontecendo, né? A gente tem tecnologia e investimento suficientes para isso, mas a coisa anda devagar. Então é preciso sim cobrar por melhor desempenho e pela transparência do que já está sendo feito. São 6h23.